Então agora falando do direito constitucional pontualmente, especificamente, né, e não mais procurando definir a localização, de que modo ele se encontra, né, dentro de todo o ordenamento jurídico nacional, né, como um ramo do direito público interno. Falando do direito constitucional de maneira específica, o que seria então direito constitucional? Seria esse ramo do direito público interno que estabelece as bases, que cria a organização, o próprio exercício do poder político do Estado, né? Define lá os seus órgãos, o modo de funcionamento, as suas áreas de competência, né? As suas proibições ou vedações, né? A própria organização administrativa dentro do território do Estado, tá? Então tudo isso faz parte da organização do Estado. Então o direito constitucional é esse ramo que constitui o Estado e o organiza. E ao mesmo tempo garante direitos ao povo, né? Direitos fundamentais ao povo. Direitos fundamentais que o Estado deve garantir a fim de permitir uma vida digna no seio do Estado, uma vida digna em sociedade, tá? E nesse sentido, o direito constitucional seria aquele complexo de normas previstos na Constituição do Estado, que a Constituição é o documento solene que estabelece, que cria, que constitui o Estado naquele modelo, né, previsto na Constituição. Okay? Um modelo de Estado democrático ou um modelo de Estado mais totalitário, centralizador do poder, né? Um modelo de Estado que tem uma economia fechada, um modelo de Estado que pode ter uma economia mais aberta. É na Constituição que a gente identifica se o sistema de governo, né? Se o governo dentro do Estado será um governo presidencialista ou adotaremos uma modalidade, um sistema parlamentarista ou uma monarquia, né? Então essas definições elas estão estabelecidas, essas bases de funcionamento do Estado, elas estão, e organização do Estado, elas estão estabelecidas na Constituição, né? Como norma jurídica solene. As normas jurídicas presentes na Constituição, chamadas então de normas constitucionais, tá? Elas são normas dotadas de superioridade dentro do ordenamento jurídico, né? As normas jurídicas de direito constitucional, elas são consideradas normas superiores. São as normas que estão no ponto mais alto da pirâmide que representaria o nosso ordenamento jurídico, né? Falando de uma representação piramidal, a gente se utilizaria daquela teoria da validade do ordenamento jurídico que foi idealizada pelo jurista austríaco Hans Kelsen. Hans Kelsen explicava que as normas jurídicas elas se subordinam umas às outras de maneira hierárquica, ou seja, hierarquicamente, né? Numa hierarquia inferior para hierarquias superiores, obedecendo uma estrutura semelhante à de uma pirâmide, onde as normas constitucionais estariam no ponto mais alto dessa pirâmide, ou seja, no ponto mais alto, mais superior, né, dentro do ordenamento jurídico, tá? Então, aí a gente tem no slide de vocês essa representação da teoria da validade de Hans Kelsen. Se vocês observarem, estiverem acompanhando, né, que devem estar acompanhando, como nós pedimos, as videoaulas com o material que é disponibilizado, tá? Então vocês vão estar no slide 12, que tem lá o título Direito Constitucional e traz uma pirâmide falando da teoria da validade do ordenamento jurídico de Hans Kelsen. Se vocês observarem na pirâmide, as normas da Constituição Federal, elas estão no ponto mais alto da pirâmide, lá no ápice da pirâmide. Abaixo dela a gente tem as emendas constitucionais, tá? Que nada mais são do que reformas, emendas, modificações do texto da própria Constituição. Então as emendas, elas para poderem ser aprovadas, elas devem estar de acordo com a Constituição, né? Elas, uma vez aprovadas, elas passam a ser normas constitucionais. Elas passam a estar no ponto mais alto aí da pirâmide jurídica, né? Depois a gente vai ter abaixo das emendas as leis, né? As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas e as medidas provisórias, né? Que tem força de lei. Nesse sentido, temos que mencionar
que as leis que estão hierarquicamente abaixo da Constituição, para serem consideradas válidas, nos termos aí explicados nessa teoria da validade do ordenamento jurídico, para que essas leis ordinárias e complementares sejam válidas, elas devem estar de acordo com a norma superior, elas deverão ser constitucionais, para poder serem consideradas válidas dentro do ordenamento jurídico. Porque caso elas contrariem a norma superior, essas leis serão tidas por inconstitucionais e poderão então perder a sua validade jurídica, né? Abaixo da Constituição, das emendas e das leis ordinárias e complementares, né, nós teríamos os decretos regulamentares, né, que têm por força regulamentar as leis. Os decretos, eles têm normatividade inferior, de hierarquia inferior. Eles estão abaixo das leis, abaixo da Constituição. Então o decreto, para ele ser válido, ele tem que estar de acordo com a lei, ele tem que ser legal. E ainda assim, ele terá que estar de acordo com a Constituição, ele tem que ser constitucional. Porque caso ele seja inconstitucional ou ilegal, por contrariar essas normas superiores, ele padecerá de validade jurídica. Ele poderá então ter a sua validade jurídica cassada, né? Suspensa, ok? E por fim, nós teríamos ainda a título de exemplo as resoluções, as instruções normativas, as portarias, que são dotadas de hierarquia, de normatividade inferior. Tá? Então, as resoluções, né, que têm por finalidade organizar questões internas do Poder Legislativo, por exemplo, né? As resoluções, elas deverão estar de acordo com os decretos, né? E que, consequentemente, deverão também estar de acordo com as leis. E, consequentemente, também deverão estar de acordo com a Constituição para que sejam consideradas válidas. Porque se elas forem ilegais, inconstitucionais, né, contrariando normas superiores, elas poderão, então, ter a sua validade cassada, né? Elas perderão a validade e possível aplicação, ok? Buscando definições então na doutrina, né, pessoal? Entendemos aí o que seria o direito constitucional, esse ramo da ciência jurídica, esse ramo do nosso direito público interno que organiza o Estado, né, que o constitui, que traz as suas bases, o seu alicerce e que sobre esse alicerce organiza todo o seu funcionamento, estabelecendo os seus poderes, os seus órgãos com suas competências, né, estabelecendo as formas de arrecadação para funcionamento do Estado, né, arrecadação de tributos, estabelecendo toda essa base para funcionamento do poder público, né? E nesse sentido, e ao mesmo tempo, como eu falei, garantindo direitos fundamentais ao povo. É o Estado garantindo direito a uma existência mais digna, né? Respeito aos direitos mais básicos, mais fundamentais para uma existência digna em sociedade. Então, além de organizar o funcionamento do Estado, é um ramo do direito público garantidor de direitos do povo, ok? Buscando uma definição doutrinária, a primeira definição que eu trago é do José Afonso da Silva, tá? Recortada lá do seu curso de Direito Constitucional Positivo. Fala o José Afonso da Silva que o direito constitucional nada mais é do que um conjunto de princípios jurídicos que define as estruturas do Estado, define os seus poderes, as suas competências, as metas do Estado, o funcionamento dos órgãos que integram o Estado, a relação do Estado com os indivíduos que compõem o povo, né? Ou seja, os direitos fundamentais das pessoas, dentre outros aspectos considerados verdadeiros alicerces de um Estado democrático de direito. Tá? Então ele está falando do nosso direito constitucional, desse Estado democrático de direito brasileiro que tem os seus alicerces, as suas bases constituídas por meio de um documento solene que é a Constituição Federal. Ali está o nosso direito constitucional, as normas de direito constitucional, as normas constitucionais, ok? Em outras palavras, definindo também o que seria o direito constitucional, Luiz Alberto Davi de Araújo, ele comenta na sua doutrina que o direito constitucional é a parcela da ciência jurídica destinada ao estudo sobre aspectos constitutivos do Estado, né? Aspectos como os elementos constitutivos do Estado,
As relações orgânicas e espaciais de poder. Relações orgânicas de poder, a Constituição estabelece os órgãos de poder: poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. As relações espaciais de poder, a Constituição define dentro do espaço territorial, né, que os poderes do município estarão dentro daquela base territorial do município. Os poderes que são delegados ao Estado, né, na pessoa do governador, no poder executivo. Os poderes na esfera legislativa, a Assembleia Legislativa Estadual, né, eles estão também definidos no espaço territorial dos Estados membros, Estado de São Paulo, Minas, Bahia, né? E da mesma forma, dentro dessa relação espacial de poder, definindo os poderes da União, né, dentro do espaço federal como um todo, em todo o Estado brasileiro, né? E ainda diz que a Constituição também, ela é destinada a regular aspectos como a ordem econômica do Estado, se é uma economia mais aberta, né, para receber investimentos exteriores do plano internacional como o nosso, né, se é uma economia mais centralizada, como no caso da Venezuela, né, que tem um perfil de Estado socialista e todos os meios de produção pertencem ao Estado, né, a gente tem isso definido onde? Na Constituição. No caso, a nossa prevê essa economia aberta, com incentivo aos meios de produção, à livre iniciativa, né? No caso da Constituição venezuelana, ela também, quando constitui o Estado venezuelano, ela prevê esses aspectos do funcionamento da economia do Estado, né? E diz ainda o Luiz Alberto que define lá os limites do poder do Estado, até onde o Estado pode interferir na esfera individual de cada um, e em especial respeitando os direitos fundamentais, né? A Constituição prevendo direitos fundamentais para que o Estado não cometa abusos com relação ao povo, para que o Estado garanta uma existência digna da sociedade, do povo no seio do Estado, no seio da sociedade, tá? Então, direito constitucional tem este perfil de constituir o Estado e organizar todos os seus aspectos mais variados de funcionamento, né, estabelecendo as bases para o funcionamento estatal, ok? Aqui a gente encerra então, pessoal, esse primeiro tópico, tá? Que fala a respeito do direito constitucional. Eu volto então no próximo vídeo para falar do constitucionalismo, do chamado movimento constitucionalista.